só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tudo foi seu amor tem sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nas luzes para as sombras, cala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Nas luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Nas luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Nas luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Muito bom dia, igreja. Para mim é um prazer, aliás, um privilégio ter sido convidado a trazer a palavra para vocês. E eu quero falar então para vocês, neste domingo, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, sobre um tema que eu acho não só relevante, mas necessário para nós. Eu quero falar sobre vida aqui e agora. E para poder falar de vida, nós obviamente temos que falar de morte. Parece um contrassenso, mas eu preciso traçar a oposição para poder falar de vida.
E falando de morte, nós precisamos tocar naquele ponto que faz parte de todas as conversas que nós temos já há meses, para não dizer há pouco mais de um ano, que é com respeito à Covid. A Covid faz parte das nossas conversas, nas refeições, nas mídias, então nem se fala. Nós estamos num momento como humanidade em que a questão da morte se torna assim assunto cotidiano. Nós estamos com quase 3 milhões de mortes diante dessa pandemia. Só no Brasil, mais de 300 mil pessoas já faleceram. Obviamente isso tem sido politizado e existem os profetas do pró e do contra e acusações que correm por todo lado. E eu acho muito curioso porque o que a Covid faz, na verdade, é que ela traz assim, para o primeiro plano, uma realidade que é inegável, que é a realidade da morte e a realidade de que nós não temos controle sobre a morte, nem quando, nem o como nós vamos morrer. Mas eu gostaria de falar um pouco mais do que só a realidade da Covid, que é uma tragédia mundial, uma tragédia sem precedentes na história da maioria de nós, ou de praticamente todos nós. Eu gostaria de falar de vidas mortas. E quando eu falo de vidas mortas, eu falo de fenômenos que têm nos cercado desde o início da humanidade, mas mesmo agora, no meio da pandemia, nós encontramos pessoas com atitudes, com comportamentos mortos, que trazem morte. Pessoas que escondem oxigênio para esperar que o preço aumente. Pessoas que vibram com mortes porque isso favorece a sua agenda política. Pessoas que desprezam a dor de outros porque isso também incomoda ou favorece a sua agenda política. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas existem alguns indícios de que abuso de crianças nos lares aumentou durante a pandemia, e para mim isso é chocante, porque revela essas vidas mortas, os discursos de ódio, essa coisa que pervade, que atravessa a nossa vida o tempo todo. E pensando nisso, eu quero dar um passo além e te convidar a pensar sobre morte na sua vida. Não a morte física, embora esta seja uma realidade inegável, mas aspectos, áreas da sua vida onde você sente um cheiro de morte. E eu creio que isso se manifesta de modo particular em relacionamentos. Não sei como é que anda o teu casamento, mas eu tenho certeza que alguns casamentos aqui nessa nossa comunidade estão começando a cheirar morte. De repente a relação com o filho, a relação com teu irmão, a relação com teus pais, a relação com amigos, relacionamentos que já morreram e não precisavam cheirar tão mal, mas ainda assim nos traz um cheiro ruim. E morte nos cerca o tempo todo, não só nossa morte física, mas essas atitudes que contrariam o princípio da vida. Talvez por isso é que talvez um dos versículos, talvez o mais famoso deles para nós evangélicos, é João 3,16, onde nós lemos que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. O conceito de vida eterna, ele seduz, ele atrai, desperta a atenção de todas as pessoas, porque um dos sonhos e anseios mais antigos da humanidade é uma vida que não acaba, é a imortalidade. Então, a ideia de vida eterna, ela é assim uma pedra preciosa. Você fala de vida eterna, as pessoas se ligam nisso, aceitam, rejeitam, porque vida eterna é muito mais do que uma vida que não acaba. Nós vamos falar mais disso. Quero te convidar, na verdade, para olhar uma situação em que toda uma família tem que encarar a morte. Estou falando de João, capítulo 11, uma história que todos nós conhecemos, a morte e a ressurreição de Lázaro, mas eu gostaria de olhar alguns versículos com mais atenção. Mas para poder chegar até lá, eu quero trabalhar contigo sobre o contexto do que é que nós estamos falando. Então, capítulo 11, versos de 1 a 5, nós começamos a história
E João destaca sobre Lázaro, que tinha duas irmãs, Maria e Marta. Nós conhecemos a história de quando Jesus estava com eles, e Marta estava ocupada com os afazeres, mas Maria se preocupou a ouvir a Jesus. Maria é aquela que vai ungir os pés de Jesus e vai secar os seus pés com os próprios cabelos. E eu quero destacar aqui o verso 5, que diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Então nós estamos falando de gente muito amada por Jesus. Não eram pessoas que eram mais alguns na multidão. Eram pessoas com quem Jesus tinha um relacionamento muito pessoal, e imagino que eles sentavam e conversavam e se divertiam e contavam piadas e brincavam entre si. A situação é que Jesus está, na verdade, no capítulo 10 de João, ele encerrou o seu ministério público, ele está no final do seu ministério público. Capítulos 11 e 12 são capítulos transicionais, há uma transição. A partir do capítulo 13, no capítulo 12, Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, e a partir do capítulo 13 nós entramos na última semana, onde Jesus faz uma série de discursos. Mas o capítulo 11 é aquele que faz com que ele saia ali da região onde ele está e volte para Jerusalém, sabendo que provavelmente ele vai morrer. Os discípulos sabem disso, e Jesus tinha esta certeza de que ele iria morrer. Então Jesus está lá e ele recebe um aviso. Verso 3, João 11, 3 diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Gente querida, gente preciosa para Jesus, gente muito especial. E curiosamente, verso 6 continua dizendo: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. A viagem do local onde Jesus estava até Jerusalém demoraria provavelmente 2 dias. Então Jesus estendeu esse prazo. E conversando com os discípulos falam: mas Jesus, por que voltar? O Senhor sabe que o Senhor vai ser perseguido, o Senhor sabe que os judeus buscam matá-lo. E ele fala no verso 11: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas nós vamos acordá-lo. E usando desse eufemismo que Lázaro adormeceu, os discípulos dizem: bom, se ele dormiu deve estar melhorando, né? Mas Jesus já afirma ali, ele já sabe: Lázaro morreu. E é curioso porque logo antes Jesus diz: eu não vou correndo porque essa doença não resultará em morte. O que é um contrassenso, porque Lázaro morre. Mas não é o final da história. O final da história não é a morte, mas é a glória de Deus. Chegamos então no verso 17, que é quando nós chegamos no cenário onde vai se desenrolar essa conversa que eu quero prestar atenção. Verso 17 diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quando nós falamos que Lázaro estava no sepulcro há 4 dias, o que para os judeus era uma prova inegável da sua morte, Lázaro não estava em coma, ele não estava dormindo, ele havia morrido e obviamente seu corpo já havia entrado em algum estado de decomposição. E no entanto a situação de luto que cerca essa cena é muito marcante. No Oriente Médio, nessa época, o luto era algo curtido, celebrado por dias, por uma semana, por 10, 15 dias. E o que as pessoas faziam é que iam todos os amigos, parentes e conhecidos, eles iam para a casa da família que havia perdido o ente querido e ficavam lá, acampavam lá e cozinhavam e passavam esses dias todos e choravam o tempo todo. Era um luto comunitário e prolongado. E aqui eu gostaria que você, junto comigo, tentasse visualizar, quem sabe até de alguma maneira perceber a dor dessas 2 irmãs, Marta e Maria. A maioria de nós hoje em dia não tem nenhum contato direto com a morte. Me arrisco a dizer que, exceto o pessoal de saúde, nenhum de nós assistiu alguém morrer, ou mesmo teve que lidar com um cadáver. Mas a realidade ali do primeiro século é que as pessoas eram tratadas em casa, e elas adoeciam em casa, e elas faleciam em casa, e o corpo era preparado em casa.
Então essas duas irmãs, que obviamente gostavam muito desse seu irmão Lázaro, assistiram todo o processo que culminou com a morte de Lázaro. Elas assistiram seus últimos dias, a sua doença, e eu quero que você imagine aqui comigo, a Bíblia não diz qual foi a doença que levou Lázaro à morte, mas nós sabemos que elas estavam junto dele o tempo todo. Não só estavam junto dele, mas eu quero que você imagine a cena, elas estão lá conversando, como é que ele passou a noite? Foi muito agitada, foi muito ruim. E Jesus? Não chegou ainda. Mas o mensageiro, não, o mensageiro foi até lá, e Jesus está sabendo. Bom, então ele deve estar chegando. Aí na manhã seguinte, aí como é que foi? E Jesus? Não, Jesus não chegou ainda. E com certeza, sendo mulheres devotas e piedosas, elas oraram, elas pediram. E além de orar, eu acho que elas oravam e davam uma olhadinha para a janela, assim. Será que Jesus está chegando? Alguém sabe se Jesus chegou? Talvez, como provavelmente era uma família de alguma posse, elas chamavam algum empregado e falavam assim, fica lá na entrada da cidade, e quando Jesus aparecer, vem me dizer. E nós temos finalmente o relato de que Jesus chega. Enquanto Jesus não chega, e antes de entrar na conversa de Jesus com Marta, eu gostaria que você pensasse um pouco na sua vida. Nesses aspectos da sua vida em que talvez você sente cheiro de morte. Talvez você tenha orado pelo seu casamento e continua orando, e Jesus não chega. Jesus não traz a cura, não traz a solução. Talvez você tenha um filho que por alguma razão rompeu contigo, rompeu com Deus e vive uma vida que você sabe que é desastrosa. E você ora, e você ora, e você ora, e Jesus não chega. E você olha pela janela, será que é hoje o dia que ele vai chegar? E ele não chega. Talvez você esteja enfrentando uma doença, e você ora, e você ora, e você ora, e Jesus não chega. Eu quero que você tente imaginar aqui como é que está o coração de Maria e de Marta. Elas sabem que Jesus pode curar. Elas sabem que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. As duas confessam isso. Por que que ele não chega? E eu não sei você, mas certamente o meu coração tem que cuidar nessas horas para não desenvolver uma certa amargura, um certo ressentimento com Deus. Eu pedi, eu orei, eu clamei, talvez na mente delas passe, o que é que eu fiz de errado? O que é um dos grandes enganos de Satanás, porque a morte de Lázaro, essa morte física de Lázaro, era para a glória de Deus. Não teve nenhuma relação com algo que Lázaro fez de errado, ou as irmãs tampouco. Era para a glória de Deus. Verso 20 diz, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, quem sabe aquele empregado lá na porta da cidade chegou, olha, parece que Jesus vem aí. Ela foi encontrá-lo. Maria, no entanto, ficou em casa. E aqui nós entramos num diálogo entre Jesus e Marta que eu acho fascinante. E aqui eu quero gastar a maior parte do nosso tempo. Verso 21. Disse Marta a Jesus. Ela sai correndo de casa e se encontra com Jesus. No caminho, na estrada, não sei. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A primeira palavra de Marta para Jesus é, Senhor, deveria ser diferente. Você percebe aqui uma ponta de uma certa crítica a Jesus? Jesus, se o Senhor tivesse chegado, ele não teria morrido. Há uma cobrança que eu creio que não só Jesus compreende e aceita, mas faz parte da nossa fé. Jesus, o Senhor tinha que ter chegado, eu te pedi tanto, eu orei tanto, eu supliquei tanto, e o Senhor não chegou. Verso 21, para mim, é uma fé frustrada. E perceba, por favor, que Jesus vai ajudar Marta a sair dessa fé frustrada para uma fé confiante, para uma fé confortadora. Mas o primeiro passo é isso. Devia ser diferente, não tinha que ser assim. Verso 22, na mesma frase, parece que continuando ela diz assim, primeiro ela diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 22, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. É como se ela dissesse, não devia ter sido assim, mas ainda dá para ser diferente. Aqui há um
eu percebo um indício, ou está implícito aqui um novo pedido de Marta. Senhor, quem sabe ainda dá tempo. Quem sabe o Senhor ainda faz alguma coisa. Eu chamo isso de uma fé hesitante. Você fala, não, mas é fé. Sim, obviamente que é fé. Mas antes de continuar, vamos dar um pulo para o verso 39. No verso 39, Jesus chegou diante do sepulcro e ele fala, tirem a pedra. Ele está para fazer o grande milagre da ressurreição de Lázaro. Na hora que fala, tire a pedra, Marta, sempre tão prática, diz, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. A expressão em grego é, ele já fede, porque faz 4 dias. Então você percebe que é uma fé hesitante, porque Marta diz, não, o Senhor ainda pode fazer. Quem sabe ainda dá tempo de ser diferente. E quando Jesus vai fazer, ela fala, mas cheira mal. E aqui de novo eu penso na minha vida, e te desafio a pensar na tua vida também. Quando Jesus começa a mexer em alguma área da sua vida, você fica empolgado, mas lá no fundo vem, mas tem um cheiro de morte isso aqui. Será que vale a pena? Será que eu ouso ter esperança? Será que ou será que é melhor cair no desespero? Será que é melhor cair no desânimo? Será que é melhor assumir uma postura mais depressiva de, não tem jeito mesmo, isso aqui vai ser sempre assim? Eu quero te convidar, eu quero te chamar a ouvir as palavras de esperança. Porque primeiro ela diz, tem que ser diferente, ou devia ter sido diferente. Depois ela diz, quem sabe ainda dá, uma fé hesitante. Verso 23, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. É muito provável que Lázaro e Marta e Maria fizessem parte de uma família de fariseus convertidos. Por que isso? Porque os fariseus acreditavam na ressurreição. Então, a terceira palavra de Marta é uma palavra correta teologicamente, mas distante emocionalmente. Se primeiro ela disse, devia ser diferente, o segundo ela disse, ainda dá para ser diferente, o terceiro é, não, eu sei, um dia vai ser diferente. Percebe que não há um engajamento emocional aqui? Jesus falou, teu irmão vai ressuscitar. Não é uma palavra cheia de esperança. Há esperança. Não, um dia vai ser diferente. Eu sei que um dia, no futuro, vou andar em ruas de ouro. Existe aquela esperança distante, uma esperança que ela não é uma esperança ousada, ela não é uma esperança existencial, é uma esperança doutrinariamente absolutamente correta, mas ela não faz parte da minha vida, do meu hoje. É assim, vida um dia. E eu acredito que a palavra de Jesus é vida aqui e agora, porque olha só o que ele responde nos versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui eu quero destacar com vocês, primeiro a resposta, a quarta palavra de Marta, e depois vamos olhar a palavra de Jesus. Diante dessa declaração, eu sou a ressurreição e a vida, e a pergunta de Jesus, você crê nisso? A resposta de Marta é fascinante. Verso 27. Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu quero pedir a você, eu quero te convidar para se agarrar na esperança dessa terceira frase. Porque a esperança da terceira frase, ela é uma fé que é tanto histórica como vivencial. Ela fala, eu tenho crido. Eu comecei a crer lá atrás. E eu continuo crendo que tu és o Cristo. Não sei como é que as coisas vão se resolver. Não sei o que vai acontecer com essa morte. Ela ainda não sabia, não havia entendido. Eu sei que eu estou com esse sentimento de frustração, uma fé hesitante, uma fé futura. Mas eu creio. Não entendo, mas eu creio. É isso que nos traz a esperança. Não conhecer, dominar os eventos, dominar as circunstâncias, mas crer além daquilo que eu percebo. Crer além das circunstâncias que me cercam. Crer
nessa afirmativa, nessa realidade que Jesus nos expõe. Vamos olhar aqui com um pouco mais de cuidado essa palavra de Jesus, porque eu creio que é o ponto central de toda a história. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero que você repare que Jesus não diz: Marta, eu sou capaz de ressuscitar. Marta, sou eu que dá a vida. Não, ele diz: eu sou. Aliás, a formulação no grego ela pode ser invertida. A ressurreição e a vida, não é que elas estão em Cristo, elas são Cristo. O Cristo é a ressurreição e a vida. Você pode ir de um lado para outro. Não é só aquilo que Jesus faz, não é apenas a função que ele tem, que ele ressuscita. Certamente é, mas ele é a própria ressurreição. Ele é a própria vida. Eu tenho procurado compreender isso melhor e trazer isso para o meu dia a dia. E a única formulação que eu consegui, que parece que respeita o texto, é que Jesus é a vida na qual se baseiam todas as vidas. Ele é a vida que sustenta qualquer ser vivo. Colossenses diz que nele tudo subsiste. É pela existência ou pela pessoa de Cristo que, desculpa a redundância, que existe existência. É pela pessoa de Cristo que o universo existe. O universo existe em Cristo e vida existe em Cristo. Então quando ele diz eu sou a ressurreição, porque eu sou a vida. Não é só que eu trago vida, eu sou a vida. E quando eu estou em ti, isso tem um impacto. O impacto de que a morte será derrotada. Deixa eu olhar rapidamente com vocês uma passagem também bastante conhecida em 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12, onde nós lemos assim: este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O mesmo João que escreveu o Evangelho escreveu essas palavras. Então, quando ele registra que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele quis dizer, Marta, existe tanta vida em mim, aliás, só existe a vida a partir de mim. E ele completa dizendo, essa vida vence a morte. É uma vida sem morte. Não só no sentido da sua longevidade, no sentido da sua duração, mas no sentido da sua própria essência. É uma vida onde não há cheiro de morte, onde não há característica de morte. E deixa eu dizer para vocês, não só nós estamos cercados de morte por causa da pandemia, nós estamos cercados de morte em pessoas que têm atitudes de morte, mas a nossa vida ainda traz alguns aspectos de morte, da qual nós só seremos libertos quando formos libertos do corpo dessa morte. As promessas sobre o fato de Jesus ser a vida, Paulo diz, e a vida que hoje eu vivo, é a vida de Cristo. Esperança, meu querido, não está nas suas circunstâncias. Porque se dependesse das circunstâncias, nós teríamos momentos de grande esperança e momentos de grande desespero. E essa é a nossa reação natural, esse é o nosso sentimento. Mas quando, num contexto de morte, num contexto de ter tido a sua fé frustrada, em que Marta orou, e o irmão ainda morreu, num contexto em que Jesus chegou atrasado, do ponto de vista humano, Jesus fala, Marta, ele nem diz que vai ressuscitar imediatamente Lázaro, mas ele diz, Marta, eu sou a vida, eu sou a tua esperança, eu sou a ressurreição. Vamos olhar um pouquinho mais como é que ele explica isso. A primeira coisa que ele diz então é, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte física não é o final da história, nós todos sabemos disso. No entanto, nós nos apegamos a essa vida que conhecemos como se nós não crêssemos nisso. Então,
aquele que crê em mim, essa é a característica fundamental. Ele tem a vida. Então, ainda que morra, esse corpo pare de funcionar, ele tem a vida. Ele continuará vivendo. E ele faz uma outra formulação no verso 26, que é bem característico do pensamento judaico, paralelismo, e diz assim: quem vive e crê em mim, de novo, a mesma condição, não morrerá eternamente. O nosso destino, aquilo que Deus tem para nós, não é uma vida eterna no sentido de prosperidade, de não seremos atingidos por doença, como infelizmente alguns que se dizem cristãos têm procurado ensinar, mas é uma vida de tal intensidade, de uma qualidade, de uma essência diferente que a morte não pode tocar. E nós sabemos disso porque o próprio Jesus, enquanto ele está ali lidando com Lázaro, ele certamente está pensando no processo dele e dizendo: gente, isso aqui, isso que eu vou fazer com Lázaro é um spoiler, tá? Um spoiler daquilo que vai acontecer comigo. E a Bíblia, curiosamente, diz que o Pai o ressuscitou, mas Jesus também diz: ninguém pode tirar a minha vida. Eu entrego e eu a tomo de volta. Jesus fala: eu vou ressuscitar Lázaro agora, mas Lázaro vai morrer de novo. Mas eu vou ressuscitar, e quando eu ressuscitar, será para uma vida que não tem mais fim. Esse corpo que vocês conhecem será glorificado, e o corpo glorificado será para sempre. Queridos, essa é a nossa esperança. Nós vivemos momentos de uma fé frustrada, de uma fé hesitante, de uma fé que não é ousada, uma fé que parece que... Mas a promessa de Jesus é que quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí, Jesus faz a última pergunta: você crê nisso? Você crê nisso? O conceito de vida eterna, de novo, ele é muito mais amplo do que a duração da vida. E Jesus explica isso num dos seus discursos, e eu quero que você olhe comigo lá, logo no início daquilo que nós chamamos de oração sacerdotal. João 17, versos de 1 a 3. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E aí agora ele vai definir, olha só. E esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. A consequência disso é que essa vida não acaba, porque você vai conhecer a própria vida, não a vida, o sopro humano, a vida que define todas as vidas, que sustenta todas as vidas. Eu gostaria de encerrar dizendo que o diálogo de Jesus com Marta me enche de esperança. Porque Marta chega, e parece que é bem Marta, né? Parece que as duas vezes que a gente vê Marta falando alguma coisa, na primeira ela dá uma dura em Jesus. Jesus, tu vai deixar minha irmã parada aí? Jesus, faz assim. Parece que ela gostava de mandar. Aí na segunda ela chega e fala: Jesus, se tu tivesse chegado na hora certa, isso não teria acontecido. Então, é uma Marta que quer, de alguma maneira, controlar Deus. Que sentimento mais humano esse, não é mesmo? A gente quer dizer: Deus, deixa eu te dar uma ideia. Faz assim que fica legal. É a Marta que fala: Senhor, quem sabe ainda dá um jeitinho. Mas quando Jesus começa a fazer, tira a pedra, ela fala: vai cheirar mal. E eu preciso dizer para vocês que nessas horas eu imagino Jesus dizendo assim: ah, tá bom, Marta, tu estragou tudo, tá vendo? Eu ia fazer, mas agora que você está reclamando, eu não faço mais. Ainda bem que ele não é assim, né? Ele reage com toda a sua misericórdia. Aliás, quando ela diz cheira mal, verso 40, ali, voltei agora para João 11, verso 40, disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Jesus continua convidando Marta a crer. Por fim, quando ela fala: tá bom, Jesus, eu sei que um dia
ele vai ressuscitar. Jesus fala, não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Queridos, eu sei que estamos cercados de morte, em vários sentidos, inclusive da morte física por causa da pandemia, de doenças e tanta coisa. E este é o momento, talvez, em que, quando você se sente cercado de morte, em que é mais importante você responder essa oração de Jesus. Você crê nisso? A nossa esperança está em crer que Ele é a ressurreição e a vida. Tu és o Alfa e o Ômega. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Tu és o Alfa e o Ômega, o nosso Redentor, santo, digno de louvor. Te damos glória, Senhor Jesus. Te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a Ti, dependemos só de Ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Tu és o Alfa e o Ômega. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Tu és o Alfa e o Ômega, o nosso Redentor, santo, digno de louvor. Te damos glória, Senhor Jesus. Te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a Ti, dependemos só de Ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Deus de milagres, Deus de milagres, Tu és um Deus de milagres. Louvemos, louvemos, Deus de milagres, Deus de milagres, Tu és um Deus de milagres. Louvemos, louvemos, Deus de milagres, Deus
convido a baixar a cabeça e orar comigo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és a nossa esperança. Não é o que Tu faz que é a nossa esperança, mas Tu és a nossa esperança. Nós sabemos, pelas Tuas declarações, pelas Tuas obras e pelo testemunho ao longo de 2000 anos, que o Senhor é a ressurreição, o Senhor é a vida. Então, nesse momento em que o nosso temor da morte está tão amplificado, tão difundido, tão discutido, tão polarizado, a minha oração pela minha vida e a vida dos meus queridos é que cada um de nós possa responder como Marta respondeu a essa pergunta: você crê nisso? Eu sei que na nossa comunidade aqui, algumas pessoas têm lutado com doenças e doenças graves, doenças que são desanimadoras, e eu tenho certeza que essas famílias têm orado e orado e orado e confiado em Ti, sabendo do Teu poder. Essa tem sido a minha oração também, Pai, por alguns deles pelo menos. Mas continua com a mesma pergunta: você crê nisso? Pai, nós queremos responder como Marta: sim, eu tenho crido. Às vezes eu balanço, às vezes eu hesito, às vezes eu tenho medo, às vezes eu quero mandar em Ti. Mas sim, eu tenho crido que Tu és o Senhor, o Salvador, aquele que foi enviado de Deus. Nisso, Senhor Jesus, está a nossa esperança. E é no Teu precioso nome que nós oramos. Amém. E que a esperança de Cristo enche o teu coração também.